Boa tarde a todos, começando mais um quadro Cidadania na TV Alamanda SBT. Hoje nós vamos falar sobre o plano de contingência do governo do estado para o coronavírus, para combater o coronavírus. Vamos também falar sobre os novos decretos editados tanto pelo prefeito de Porto Velho como pelo governador do estado de Rondônia. E vou aproveitar, vou entrevistar o Délio Batista Pereira, que é médico, pesquisador do Centro de Pesquisas em Medicinas Tropicais, que é o CEPEM. E no final nós vamos bater um papo com o Emir Antunes Maciel, que é um professor de Educação Física, vai falar um pouco sobre saúde em quem está em casa, em quarentena, o que pode fazer para não ganhar peso e outras coisas mais. Bem, eu estou em quarentena já há 13 dias na minha casa, sem sair de casa, como muitas pessoas aqui de Porto Velho, a maioria. Na segunda-feira eu vi que a cidade estava bem vazia, com poucas exceções. Recebi uma denúncia que tinha um monte de gente lá no banho ali do Batistaca, em plena segunda-feira, mais de 20 carros, pessoal pescando, enfim. A polícia foi lá e botou o pessoal para correr, mas a maioria das pessoas estão seguindo a regra. Na terça-feira eu fiz uma publicação até nas redes sociais, perguntando sobre o plano de contingência do governo do estado, que até então não tinha nada, a gente não sabia se o estado vai construir hospital de campanha, quantos leitos de UTI, se vai adquirir equipamentos, quantos respiradores, estava tudo meio confuso até então. E aí, ontem, eu recebi esse plano de contingência do governo do estado, eu li o plano, são mais ou menos 38 páginas, que abrange todas as áreas, e eu vou mencionar alguns pontos que eu acho que são os mais relevantes. Um deles é o controle da entrada das pessoas no nosso estado, através dos aeroportos, o Aeroporto Internacional Jorge Teixeira em Porto Velho, o aeroporto de Ji-Paraná, de Cacoal e de Vilhena, então vai ter fiscalização, já está tendo fiscalização nesses aeroportos. O porto lá de Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia, então isso já está sendo feito, está no plano de contingência. Outro aspecto também é que o estado vai usar, por enquanto, a sua própria estrutura de saúde pública, que são os hospitais. Serão utilizados em casos graves, as UTIs do Semetron, do Hospital Cosme Damião, Hospital Infantil Cosme Damião, e também do Hospital de Cacoal. Nós sabemos que o estado de Rondônia tem poucos leitos de UTI, da saúde pública, e esses leitos estão sempre lotados o ano todo com outras enfermidades, e há necessidade de criar outros leitos, outras vagas. O governo está trabalhando para isso, e há a possibilidade ainda, não está nesse plano ainda, vai vir talvez um outro plano, de se fazer os hospitais de campanha, que aí precisa de uma estrutura metálica para fazer nos moldes que foi feito lá em São Paulo, no Pacaembu, aumentando então a capacidade do estado de atender as pessoas. Com relação ao decreto do prefeito de Porto Velho, foi feito algumas alterações com relação aos prazos. Por exemplo, os prazos em alvará foram estendidos, alvará de funcionamento, alvará de licença ambiental, sanitário. Também foi feito prorrogado o prazo para o pagamento do IPTU até o dia 31 de maio, da mesma forma a taxa de lixo, o ISSQN também com vencimento em março, abril e maio, ficou o pagamento lá para outubro, novembro e dezembro, ou seja, o prefeito estendeu então o pagamento lá, seguindo o DAS, o do Simples Nacional também. Então, são medidas para ajudar aí os pequenos e microempresários, os empreendedores que estão tendo muita dificuldade agora, não estão tendo rendimento, os trabalhadores muita gente deu férias coletivas, então é um jeito de ajudar então esses pequenos e microempresários. E outro decreto que também saiu ontem foi o decreto do governador, que também permite alguns serviços, Por exemplo, ele tinha mandado fechar todo o comércio praticamente do estado de Rondônia, e agora há uma permissão para alguns setores. O primeiro é o setor funerário, os funerários então vão poder funcionar. O segundo, comércio de produtos da agroindústria, o agronegócio não pode parar. Obras de serviço de engenharia da mesma forma. Hotéis e hospedaria, desde que as pessoas vão ter que tomar os seus cafés da manhã nos quartos, nos apartamentos. Escritórios de contabilidade, nós temos agora aí que apresentar o imposto de renda, Todo mundo parado, mas nós vamos ter que apresentar o imposto de renda. Não sei se ainda vai haver uma alteração na data limite de apresentação, mas os escritórios de contabilidade vão ter que trabalhar com relação a isso.
Materiais de construção, que é importante também, está liberado, e os restaurantes, as borracharias ao longo das rodovias, né, que era algo que os caminhoneiros estavam reclamando muito, que eles estavam sem nenhum tipo de assistência ao longo das rodovias. Então isso já está permitido nesse novo decreto do governador. Tá bom? Então acho que esses são os temas mais importantes desses últimos dias. Agora eu vou bater um papo com Délio Batista Pereira, que é o médico e pesquisador do Centro de Pesquisas de Medicina Tropical, do CEPEM. Vai falar então para a gente um pouco sobre o coronavírus, o que está acontecendo, qual que é a opinião dele e o que vai acontecer daqui para frente. Délio, agora é com você. Tudo bem? É sempre um prazer estar com você no seu programa. Pois é, sobre a pandemia, né? Todo mundo está preocupado com isso e tem muito o que falar. A novidade agora é: entramos em quarentena, saímos de quarentena, quando entramos em quarentena de novo, ou vamos ter que entrar em quarentena radical novamente. Isso é uma questão bastante importante e várias pessoas têm discutido sobre isso. E é importante lembrar das estratégias, então, que a gente tem para combater a pandemia. São basicamente 3. Ou você não faz nada, né, que você tem um pico muito rápido e também ele cai muito rápido, mas ele leva muitas pessoas a ficarem doentes ao mesmo tempo. E especificamente sobre essa doença, a coronavírus, muitas pessoas vão necessitar de internação em hospital e muitas delas até em UTI. Então, você tem um pico muito rápido, muito grande, pode ser que o nosso sistema de saúde entre em colapso. A segunda forma de combater isso é mitigar ou diminuir a velocidade que essa curva, esse pico é alcançado. Como a gente faz isso? A gente faz isso, então, identificando e isolando as pessoas que são transmissoras, né, as pessoas contagiadas com o vírus, deixando ela e seus parentes, então, em uma quarentena, permitindo que o resto da sociedade se movimente mais livremente. Evita-se, claro, também grandes acumulamentos de pessoas, como estádios e cinemas, mas não para completamente a vida. A ideia dessa é que as pessoas se contaminem de uma velocidade menor e que dê chance para o sistema de saúde se recuperar e tratar aqueles que venham a necessitar. A terceira forma é o que foi implementada no Brasil agora de forma bastante disseminada, que é a de suprimir, né? Suprimir a infecção. A gente faz de forma radical a instalação desse distanciamento social que coloca, então, praticamente toda a sociedade em quarentena ao mesmo tempo, quer seja ela doente ou não. As questões mais importantes estão relacionadas quando iniciar cada fase dessa e os benefícios e os eventos adversos que essa medida pode provocar. Por exemplo, o que a gente está vivendo hoje se faz uma medida tão radical como supressão, todo mundo em quarentena, quanto que a sociedade aguenta esse tipo de medida? Quando a gente iniciar esse tipo de medida? Alguns países optaram por não fazer isso. A Itália foi tomando medidas devagar em forma dessa direção. A Alemanha, a Espanha também tomaram medidas meio mais lentamente. Optaram pela mitigação e mais tarde optaram pela supressão, quer dizer, a quarentena radical. A Inglaterra, principalmente, é um país que tem levado nessa direção a mitigação e tem resistido à quarentena radical. Eles acreditam que realmente o contágio social é importante para que as pessoas que não são susceptíveis a quadros tão graves possam criar um efeito vacinal pela exposição da doença e dessa forma proteger aqueles que não podem pegar, os 20% da população que vão evoluir de forma grave. Esse efeito tem funcionado na Inglaterra? Não. Essa semana eles optaram pela radicalização, pedindo então para que toda a população seja colocada em quarentena, porque a quantidade de mortes tem aumentado, o sistema de saúde da Inglaterra, que é um dos melhores do mundo, não tem dado conta de absorver. Um país que criticava bastante essa medida mais radical era os Estados Unidos da América, que acreditava que poderiam conter o vírus sem medidas tão radicais. Alguns estados americanos tomaram medidas mais drásticas, como o estado da Califórnia e o estado de Nova York, têm colocado quase toda a população em quarentena porque o número de casos tem aumentado radicalmente. É uma discussão bastante difícil porque você tem que optar entre a quantidade de pessoas que vão morrer, principalmente numa faixa etária mais alta,
ou um conflito muito grande na economia, onde toda a sociedade parando pode comprometer todo o futuro de uma nova geração para que se tenha um desenvolvimento adequado. Contudo, parar as medidas mais radicais de contenção da pandemia significa sobrecarregar o sistema de saúde e isso aumentar os casos de mortes. O que significa isso? Os médicos terão que escolher entre quem vive e quem morre por falta de equipamento, principalmente os respiradores. O tempo é algo bastante importante, né? Quando a gente medindo a quantidade de casos que a gente tem na população, isso pode dar um indicativo para a gente quando iniciar posições mais intensas ou mais radicais quanto à quarentena total da população ou uma quarentena parcial daqueles casos doentes, né? Dos casos para não que haja contágio dos casos doentes. 2 problemas importantes aqui. Uma é teste diagnóstico. Para falar a verdade, esse é o principal. Quando se opta por a estratégia de mitigar, que você vai isolar só aqueles doentes, é importante que você identifique os doentes, quer eles sejam sintomáticos ou assintomáticos. Há ainda uma grande discussão qual a prevalência dos assintomáticos, né? Se eles são 50%, 80% da infecção é feita por pacientes que não têm sintomas, mas têm o coronavírus. Se optamos por essa estratégia, é necessário que testes sejam feitos em todos os tipos de pacientes, quer eles sintomáticos ou não, como os Estados Unidos têm feito com drive-thrus, né, onde você para o carro e ali você pode fazer o seu exame, quer esteja sintoma ou não, ou como a Coreia do Sul também fez. Hoje no Brasil a gente não tem essa capacidade, não temos kits diagnósticos suficientes, quer seja por PCR, quer seja por sorologia, então os pacientes não têm sido testados ou sido em pequena quantidade, o que acaba atrapalhando a decisão por uma medida menos radical de isolamento social. Por isso, talvez a orientação tomada pelos governadores, indicadas por alguns epidemiologistas, de radicalizar e começar mais cedo a nossa isolamento social, porque não fazemos o diagnóstico. Os números que nós temos hoje não são números, infelizmente, realistas da quantidade de casos que nós temos no Brasil ou mesmo em alguns estados. Sei que não é uma notícia muito boa, é uma notícia que a gente fica meio apreensivo, mas a realidade é que os casos no Brasil devem aumentar muito ainda. É preciso termos resiliência, paciência para suportarmos ainda as medidas que virão à frente. Quer seja que a medida do governo atual seja afrouxar um pouco o nível da separação, o distanciamento social, que permita agora um pouco mais de trânsito, permita um pouco de acomodação da sociedade, mas com certeza nós veremos fases ainda que teremos que voltar a uma radicalização dessa separação, dessa quarentena. Um outro assunto bastante importante é exatamente esse do tratamento do coronavírus. O corona, vale a pena lembrar que é uma síndrome gripal, semelhante à que a gente tem todos os anos, que é febre, dor de cabeça, dor no corpo, né, e deixa a pessoa debilitada. Como a gente trata isso? A gente trata com antitérmicos, repouso em casa, né, com a famosa sopinha da mamãe. Mas em alguns casos também nessas gripes de pessoas mais vulneráveis, ela também é capaz de levar à morte, mesmo não sendo coronavírus, sendo influenza ou H1N1 ou vírus sincicial, dependendo da faixa etária ou risco, comorbidade, também essas pessoas podem evoluir mal e ter a necessidade de serem internadas no hospital ou mesmo evoluírem para a morte. A cloroquina ou outros medicamentos que existem em fase de teste, como os inibidores de protease, são medicamentos usados para HIV, vírus do HIV ou vírus da hepatite C ou B, são medicamentos que também estão em estudo, além da cloroquina ou da hidroxicloroquina. Toda essa hype ao redor da cloroquina, alguns estudos têm demonstrado algum nível de ação, mas principalmente em pacientes graves e hospitalizados, não em pacientes com quadro quase assintomáticos ou prevenindo para que evite a gravidade. Não é nesse tipo de paciente que esses estudos têm demonstrado algum nível de eficácia. Cloroquina é uma droga barata que o Brasil produz, é usada em várias doenças aqui, mas a dose correta, o tempo correto e a capacidade efetiva de proteger para alguma coisa, ninguém tem certeza sobre isso. Alguns estudos estão iniciais, alguns agora no Brasil essa semana, realmente que foram
foram iniciados, mas é necessário que a gente espere com certeza os resultados finais. Quando esses resultados podem sair, eu acredito que dentro de talvez de 1 mês ou 2, alguns resultados prévios, alguns possam ser apresentados em algum seminário, alguma pequena comunicação antes de uma publicação mais séria. É interessante ver a disposição do Brasil, do governo, de produzir e estar pronto para produzir caso essa seja a solução, mas é importante que a gente seja consciente e não ofereça uma falsa esperança para uma doença tão importante e tão marcante que tem debilitado não só fisicamente, mas economicamente e psicologicamente a população brasileira. É um prazer estar com você aqui, foi um prazer conversar, estou à disposição para a gente esclarecer mais assunto assim que tivermos mais informações sobre o coronavírus, sobre a sua epidemiologia, sobre a sua evolução. Obrigado. Bem, agora nós vamos falar com Emir Antunes Maciel, que é professor de Educação Física. Vamos falar sobre saúde e exercícios. Emir, as pessoas que estão confinadas já há bastante tempo em casa, como eu que estou aqui há 13 dias, eu também gosto muito de praticar esporte, gosto de correr, não posso correr na rua, né? Porque a gente tem que evitar aglomerações. Qual que é a sua dica de exercícios para as pessoas fazerem em casa ou em apartamentos, em lugares que tem pouco espaço? E aí, Fabrício, tudo bom? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade que você está me dando de vir aqui no seu programa, poder trazer informações relevantes para a sociedade nesse momento tão desafiador para todo mundo. Respondendo à tua primeira pergunta, esse momento de quarentena, de confinamento, ele está trazendo junto com as informações de medo, de insegurança, tudo por causa dessa pandemia do coronavírus, ele tem trazido junto um aumento de ansiedade muito grande na população. Então tu soma a ansiedade mais a ociosidade. O que fazer nesse momento? O perigo agora é que junto com a ansiedade vem a compulsão alimentar. As pessoas passam a ingerir mais calorias do que precisam, principalmente à base de açúcar. Isso pode trazer um prejuízo muito grande neste momento e principalmente pós-quarentena. A dica que eu dou é: toma cuidado com o perfil de alimento que você está ingerindo. Evitar o consumo excessivo de açúcar, principalmente o açúcar refinado. Pão, bolo, doces, que são alimentos que ajudam muito a baixar os níveis de ansiedade, mas podem ser um veneno se consumido em excesso. A outra coisa é começar a praticar atividade física. Aquelas pessoas que já praticam, permanecer. Aqueles que não fazem, iniciar. Dando prioridade para a rotina, a constância, todos os dias fazer um pouco de movimento. Não precisa ser de alta intensidade, ao contrário, intensidades de moderada para baixa. O mais importante agora é a rotina de atividade física, a educação na hora de alimentar, a inteligência, tomar cuidado com o perfil do alimento que está ingerindo e também hidratar bastante. O consumo de água nesse momento agora é muito importante também.